Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, um resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. Hoje a gente vai falar sobre a crise de hospedagem na COP30 e os temas que vão ser discutidos na Conferência do Clima em Belém. Tratado Global sobre Plásticos é debatido em agenda na ONU em Genebra. Percentual de diversidade em cargos de liderança cai em 2024 entre as empresas do Ibovespa. E PL da devastação tem atualização com veto de 63 trechos feitos pelo presidente Lula. Eu sou a Graziela Brum, fundadora e consultora da Compacto, uma consultoria de comunicação para empresas, organizações, com foco em impacto positivo em sustentabilidade. Vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify e no YouTube. Então bora para a primeira notícia. A gente vai começar falando sobre a crise de hospedagem na COP30. E, bom, eu acho que a essa altura já tá todo mundo por dentro desse assunto, mesmo quem nem sabe ou nunca ouviu falar em uma COP na vida. Esse assunto tá, enfim, por tudo, e hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre ele aqui. Essa não é uma situação exclusiva do Brasil, a COP do Clima já está chegando na sua 30ª edição, e esse aumento dos preços é algo que se viveu em anos anteriores também. Mas é bem verdade dizer que nunca nessa proporção. É comum que os preços fiquem ali geralmente 2, 3 vezes mais altos do que o convencional. Mas dessa vez o que a gente está observando são preços 10 até 15 vezes mais altos que o padrão. E esses preços astronômicos acabaram se transformando em uma crise diplomática que está se sobrepondo aos temas principais da conferência, como financiamento climático, a transição energética. No fim do mês de julho aconteceu uma reunião de emergência na UNFCCC, que é o escritório climático da ONU, a pedido de países africanos para discutir a crise de hospedagem na COP30. E esse tipo de reunião não é algo comum de acontecer, é para situações bem extraordinárias de fato. Antes dessa reunião, chefes de delegações de 27 países tinham enviado uma carta para o secretário extraordinário da COP30 e para o secretário executivo da Convenção do Clima, o Walter Correia e o Simon Steele, expressando a preocupação deles com a falta de acomodações acessíveis, não só pelo preço, mas também em relação a espaço de leitos para esse evento que vai acontecer em Belém em novembro de 2025 desse ano. A Compacto vai estar na COP30, inclusive, quem sabe a gente não grava um episódio do Compacto Podcast lá, vamos ver. E nesse processo de busca por hospedagem, eu cheguei a ver um apartamento para alugar por 15 dias por 1,5 milhão de reais no Booking, sério, surreal. Eu acabei encontrando uma hospedagem um pouco mais em conta, um preço mais justo, digamos assim, bem mais justo. Mas aí começa um novo problema, que é o do cancelamento, que também pode acontecer, né? E se onde eu tô alugando resolver cancelar uma semana antes, para alugar por um preço mais caro, maior? Ou pior, um dia antes? Vai ser muito difícil achar um lugar de última hora, né? Eu até dei uma passada de olho nas políticas de cancelamento ali do lugar, mas não achei nada que me desse essa garantia absoluta. Vamos ver no que vai dar. Vamos torcer para dar certo. E se vocês estiverem na COP30, se vocês forem também, me deem um alô, eu quero saber, eu vou adorar encontrar, trocar com quem estiver por lá. Talvez, inclusive, eu esteja precisando de hospedagem, né? Vai saber. E as reclamações vieram tanto de países menos desenvolvidos, pequenos estados insulares, mas também de nações mais ricas, que avaliam reduzir as suas delegações para a COP30 ou acabar não vindo. E isso pode ter um impacto importante, que é a legitimidade dessa COP ser questionada futuramente. Porque se dos 193 países que fazem parte da ONU, sei lá, 3, 5, 10, não estiverem presentes, acrescentando nas reuniões, discussões, contribuindo, concordando, discordando, por que que eu, como país, vou cumprir algo que não me abrangeu, que a minha voz não foi ouvida? E é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de multilateralismo, que são países cooperando para chegar em objetivos comuns.
E aí, nesse contexto, começou a se questionar a possibilidade de a COP acontecer mesmo em Belém. Esse papo está rolando desde o ano passado, mas agora isso foi levantado de forma mais forte. E o embaixador André Corrêa do Lago, que é presidente da COP30, confirmou que alguns países pediram que o evento não acontecesse em Belém e criticou a postura do setor hoteleiro. Ele falou que acredita que talvez os hotéis não estejam se dando conta da crise que eles estão provocando e que está acontecendo um esforço muito grande do governo para conseguir convencer os hotéis a baixar o preço, porque pela legislação brasileira não se pode impor isso aos hotéis. Mas a ideia de a COP acontecer em outro lugar que não seja Belém já foi descartada. O André Corrêa do Lago reforçou que o evento vai sim ser realizado em Belém e que o Brasil está atuando para garantir que todos os países, em especial os mais pobres, consigam participar da conferência. A COP30 está com uma expectativa de público aí de cerca de 45 mil pessoas. E o Círio de Nazaré, que acontece todo ano em Belém, em 2024 recebeu 2 milhões de pessoas. Então, assim, claro que são eventos bem diferentes, mas isso mostra como a cidade tem experiência e tem capacidade de receber grandes públicos. E a organização da COP30 lançou uma plataforma de hospedagens com 2.700 quartos, incluindo motéis. E eu fui dar uma olhada de curiosa mesmo, porque a minha hospedagem já está garantida, pelo menos até segunda ordem, né? E é engraçado, assim, paredes vermelhas, camas redondas, muitos espelhos. Não todos os quartos, mas alguns, né? Um design aí um pouco diferente do que a gente está acostumado quando a gente pensa em um hotel. E seguindo nessa temática da COP30, a presidência da COP divulgou os temas e os dias das discussões que vão acontecer no evento. O programa envolve ali mais de 30 temas que estão interconectados e com o objetivo de conectar as negociações ao impacto no mundo real prático. Cada dia temático foi pensado para se alinhar com os 6 eixos da agenda de ação da COP30, que são energia, indústria, transporte, florestas, oceanos e biodiversidade, agricultura e sistemas alimentares, cidades, infraestrutura e água, desenvolvimento humano e social e questões transversais. Eu vou deixar aqui, como eu sempre faço, os links de todas as matérias, inclusive dessa, caso vocês queiram olhar o calendário completo com os dias e as temáticas dessas discussões na COP. A crise global de plástico está entrando na agenda da ONU pela sexta vez, porque os países não conseguiram chegar a um consenso para a criação de um tratado em negociações anteriores. E esse assunto está sendo debatido agora em Genebra. O objetivo é tentar criar, de uma vez por todas, depois de 5 agendas anteriores desde 2022 no Uruguai, um tratado histórico com o objetivo de combater essa crise. O principal ponto de divergência é a redução da produção de plástico, porque países produtores de petróleo se opõem a essa ideia, já que a maioria dos plásticos é feita a partir de combustíveis fósseis e isso representa renda para esses países. Eles acreditam que o redesenho de produtos ou a reciclagem e a reutilização já seriam medidas suficientes, mas claro que essa crença convém a eles, né? Países que são produtores de plástico e combustíveis fósseis, que nem a Arábia Saudita, que é a maior exportadora de um tipo comum de plástico, se opõem a limites na produção. Para eles, o problema está no descarte inadequado e não na produção em si. E outros países e grandes empresas, inclusive, discordam disso. Para eles, isso não resolve o problema na origem. O Luiz Vaias Valdivieso, que é presidente do comitê responsável por elaborar um acordo para enfrentar a poluição plástica, falou que a gente está diante de uma crise global. O plástico está destruindo ecossistemas, contaminando rios e oceanos, ameaçando a biodiversidade, afetando a saúde humana e prejudicando principalmente os mais vulneráveis. A urgência é real.
e a Angelique Pompano, que é negociadora-chefe em assuntos oceânicos, que está representando 39 pequenos estados insulares e países costeiros, comentou que nas Seychelles, onde ela vive, o plástico contamina os peixes e esses peixes fazem parte da dieta da população. Ele se acumula nas praias, no oceano, o que também ameaça o turismo e o modo de vida do lugar. Hoje, o mundo produz mais de 400 milhões de toneladas de plástico por ano. E desses 400 milhões, de 19 a 23 milhões de toneladas vão parar na água, nos ecossistemas aquáticos. E se nada mudar, esse número pode aumentar em até 70% nos próximos 15 anos, segundo o cálculo da ONU. Eu fiz uma conta aqui do que isso significa, para ficar mais palpável. Então, se são produzidas 400 milhões de toneladas de plástico por ano, seria o equivalente a mais ou menos 66 pirâmides de Kelps. Eu tentei fazer essa conta com a muralha da China, mas eu não achei o peso dela em um dado confiável. Então, 66 pirâmides de Kelps, que é uma das coisas mais pesadas do planeta Terra com comprovação, é o equivalente ao que a gente produz de plástico por ano. E aí o que todo mundo pensa é, tá, mas tem reciclagem, né? Só que só 9% do plástico produzido até hoje tinha sido reciclado. Então, não dá para apostar todas as fichas só nessa solução. Tem que pensar em alternativas para o plástico, reduzir a produção e o consumo, sim. A gente falou mais sobre isso, sobre esse dado, no episódio de número 7, que a gente está falando bastante de plásticos, problemas, pesquisas, soluções. E cerca de 300 empresas, que nem o Walmart, a Coca-Cola, a PepsiCo e a L'Oréal, fazem parte da Business Coalition for a Global Plastics Treaty e apoiam a redução da produção de plástico, além de medidas para ampliar a reciclagem e a reutilização desse produto. Essas empresas atuam em setores como alimentação, bebidas, varejo, e elas defendem regras claras e globais que evitem exigências diferentes de um país para o outro. E, bom, o grande problema, como em todas as negociações desse tipo, é que para ter uma proposta de texto final do tratado, é importante, é preciso que tenha consenso entre todos os países. O Greenpeace também está em Genebra, defendendo uma redução de pelo menos 75% na produção global de plástico até 2040. E Graham Forbes, que está representando o Greenpeace, reforçou o que a gente já falou antes aqui, que a gente não vai sair dessa crise só com reciclagem. E aí eu vou trazer aqui um ponto que eu ouvi recentemente a Nathalie Unterstel comentar em outro podcast que eu também vou deixar de dica no final desse episódio. Mas a Nathalie, que é presidente do Instituto Talanoa, ela trouxe um dado sobre a indústria fóssil. E a gente sabe como é uma indústria com um lobby muito, muito forte. E que, segundo o FMI, os subsídios aos combustíveis fósseis chegaram a 7 trilhões de dólares em 2022. Então, assim, tem dinheiro, tem influência, não é uma luta nada fácil de se travar contra essa indústria. Vamos ver no que essa agenda da ONU em Genebra vai dar. Indo para nossa próxima notícia, a gente tem o número de negros e mulheres em cargos de liderança diminui entre as empresas do Ibovespa. A Reset fez esse levantamento com base nas informações prestadas pelas próprias empresas, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Porque, para quem não sabe, as empresas que são listadas na bolsa têm obrigação de divulgar informações relacionadas à sustentabilidade, que nem inventário de carbono, disparidade salarial e diversidade, com informações sobre gênero, raça e idade. E o Gabriel Levy, que é especialista em diversidade e inclusão, avaliou que o clima político que se instaurou pelo Trump nos Estados Unidos tem impactado as políticas de diversidade das empresas. Ele falou que esse movimento anti-diversidade que vem dos Estados Unidos, junto também com as incertezas macroeconômicas aqui do Brasil, tem pesado sobre os orçamentos e políticas das empresas aqui no Brasil. Ele comentou também que teve um boom
do movimento pró-diversidade a partir de 2020, e ele está um pouco menor agora, mas as empresas brasileiras que notaram impacto positivo quando investiram lá atrás, viram esse momento nos Estados Unidos como uma oportunidade para se posicionar de maneira ainda mais firme a favor da diversidade e inclusão. No recorte de gênero, empresas como Smart Fit, Petrobras e Marco Polo estão entre as com o menor percentual de mulheres na liderança. E aí, quando a gente olha para as que têm o maior percentual, a gente vê Vivara, Fleury, Redditor, por exemplo, algumas empresas aí. A maioria está ligada à moda, beleza, saúde. E se a gente olha para as empresas com menores percentuais de lideranças negras, a gente tem empresas como WEG, Multiplan, Embraer, e uma queda de 23% em 2023 para 10% em 2024. E algumas das empresas que têm maior percentual de negros na liderança são Açaí, Pão de Açúcar, Smart Fit, que inclusive aparece como menor percentual de mulheres na liderança, essa última, né? Fleury aparece com altos índices de diversidade na liderança em ambos os recortes, gênero e raça. E 3 empresas apareceram nas melhores posições nos 2 rankings. Fleury, Raia, Drogasil e Happy Vida. Essa última eu não conhecia, é uma operadora de plano de saúde. As 3 empresas que aparecem melhor posicionadas nesse ranking de mulheres e negros na liderança, elas comentaram sobre a influência que as políticas de diversidade delas têm nesse resultado. E aí a gente vê que nada é de graça e nada é por acaso, né? Precisa de estrutura, caminho e intenção para as coisas acontecerem. E eu vou aproveitar essa última notícia para trazer o relato de uma pessoa que tem essa interseccionalidade. A Ana Bavon é uma mulher negra que faz parte dos 2 grupos minorizados que a gente acabou de falar agora há pouco e é líder também. Ela é fundadora e CEO da Be4 People, conselheira do movimento Elas Lideram e faz parte do Comitê de Auditoria do Pacto Global da ONU. E ela também é escritora e colunista da Fast Company, que é onde ela escreve esse relato. E ela conta que estava em uma reunião com o diretor executivo de uma grande empresa, explicando como indicadores e metas de diversidade, equidade e inclusão não eram só modismos, mas sim instrumentos para alinhar a cultura organizacional a uma realidade social que essa empresa pretende impactar. E ela contou sobre o papel estratégico desses indicadores, sobre como eles funcionam como um sistema de early warning, que pode mostrar fissuras culturais antes dessas fissuras virarem crises de reputação e até jurídicas, inclusive. Falou sobre a necessidade de uma governança que vai além do compliance, que seja um compromisso ético com a diferença. E aí ela conta que rolou ali um silêncio breve, o diretor respirou e comentou que as explicações dela expunham ele, que ele não conhecia esse tema e isso fazia ele se sentir desconfortável. E ela relata que aquela frase dizia mais sobre a estrutura do poder do que sobre uma resistência individual ali. Mas que o que podia se tornar um abismo e um grande espaço e uma ruptura na conversa acabou virando uma ponte. A conversa foi fluindo, eles foram conseguindo transformar esse desconforto em um diálogo que fosse mais estratégico. Eles reconheceram que eles estavam em lugares diferentes, distintos, e foi essa assimetria que fez com que eles avançassem, seguissem. Foi a partir desse contraste que surgiram decisões de inteligência institucional, escolhas baseadas em dados, mas também coragem, segundo ela, que não só mitigaram riscos, mas também elevaram o nível de consciência da organização sobre o mundo que ela está atuando. Ela traz que esse episódio marcou muito ela, porque ele traduz muito o que é ser uma mulher negra ocupando um espaço de autoridade, que não é só sobre competência técnica, mas também sobre a capacidade ou a incapacidade, em determinados casos, do outro
de suportar a alteridade, a diferença, né, em um lugar que acreditava ser só dele. E na nossa última notícia, a gente tem o PL da devastação, tem atualização com veto de 63 trechos feitos pelo presidente Lula. O projeto de lei foi sancionado, foi aprovado na última sexta-feira, mas teve o veto de 63 trechos dos quase 400 do projeto. Ele ficou conhecido como o PL da devastação e ele flexibiliza regras para o licenciamento ambiental. E que a gente explicou mais a fundo sobre ele no episódio de número 7. Esse episódio bombou muito, impressionante. É o mais ouvido. Se quer saber mais detalhes, entender mais a fundo o que isso significa, dá play nele na sequência. Esses vetos evitam a implementação da licença automática, reforçando a proteção de áreas sensíveis, garantindo a exigência de estudos de impacto ambiental para projetos prioritários. Em termos de fazer com que a gente ganhe, como eu sempre digo, agilidade sem perda de qualidade, e que a gente possa fazer com que esse diálogo constante com o Congresso Nacional possa nos levar a algo em benefício da proteção ambiental, do desenvolvimento sustentável, da proteção dos povos e comunidades tradicionais, e de que o Brasil possa inaugurar um novo ciclo de prosperidade, onde a economia não brigue com a ecologia, mas façam parte da mesma equação. Esse áudio que a gente acabou de ouvir do G1 é da ministra Marina Silva no anúncio sobre a sanção e os vetos em um evento que aconteceu no Palácio do Planalto. Entre os vetos, 26 são chamados de simples. Outras alterações são feitas por meio de um projeto de lei que vai ser enviado pelo governo ao Congresso. E como próximos passos, os pontos vetados pelo Lula serão devolvidos para o Congresso, que pode derrubar ou restaurar a versão anterior. Indo para a nossa sessão de dicas do podcast, ó, se manteve, hein? Segundo episódio já. Semana passada eu já indiquei o Tempo Quente, hoje eu vou indicar um outro podcast que é o Las Ninhas. É um podcast com um foco bem grande na crise climática, então a Nathalie e a Carol Prolo, Nathalie eu já falei anteriormente, né, mas ela faz junto com a Carol Prolo, elas comentam sobre atualizações, acontecimentos dentro dessa temática, com um olhar bem aprofundado e bem técnico sobre o tema, falando bastante também sobre o poder público, multilateralismo e discussões relacionadas a esse campo que estão acontecendo ao redor do mundo todo. Então procura aí Las Ninhas se quiser aprofundar ainda mais sobre esse assunto e essas discussões. O nome é sensacional. E hoje a gente falou sobre crise de hospedagem na COP30 e os temas que vão ser discutidos na Conferência do Clima em Belém. Tratado global sobre plásticos é debatido em agenda na ONU em Genebra. Percentual de diversidade em cargos de liderança cai em 2024 entre as empresas do Ibovespa. E PL da devastação tem atualização com veto de 63 trechos feitos pelo presidente Lula. Aproveita para seguir o Compacto Podcast no Spotify, no YouTube, ativa o sininho em ambos também para ser avisado quando sai um episódio novo. Vocês encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram, @compactoci e no compactoci.com. E vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Um beijo e até o próximo episódio.